busca do brasileiro pela sua identidade religiosa, pela fé, ela se manifesta de várias maneiras, de várias expressões. Há aqueles que se ocupam da cruzada evangelizadora, que recorrem também, dentro desse propósito mais elevado do religare, de levar o homem a se religar com a fonte criadora, a se valer da música. Nesse aspecto, nós temos aqui conosco um desses arautos que já é bastante conhecido no Brasil, autor de 17 livros, autor de 17 discos, considerando long plays e CDs, e principalmente uma obra bibliográfica que se encontra agora no seu segundo volume. Eu vou conversar com o tão popular Padre Antônio Maria a propósito do seu segundo livro, Pescador de Corações. Padre, é um prazer tê-lo aqui, nos nossos 9 minutos. Aqui passam pessoas como o senhor, de quem sempre a gente aprende algo. O que você está trazendo aqui nos Pescadores de Coração? Relatos de uma vida pescando almas? Ou... também, sim. Principalmente, eu conto como Deus me pescou. E as iscas, ou os anzóis, ou as redes que ele usou, que foram pessoas, né, que possibilitaram eu ser pescado por ele, né, para a vida sacerdotal, para ingressar no seminário, naquele tempo como jovem. Então eu vou contando aí e vou falando dessas pessoas que foram pescadores na minha vida e que, com certeza, com a ajuda delas, muitos poderão ser pescados também, né? Por Deus. A gente pesca com sermão ou com exemplo? Com exemplo. As palavras, como se diz, né, movem, mas os exemplos arrastam, né? E de nada valeria grandes sermões se a coerência não existisse, né? O testemunho, é por aí. Testemunho do comportamento no cotidiano, sim, né? Sim. Eu falo, por exemplo, de Irmã Dulce, que foi uma pessoa, a meu modo de ver, que viveu profundamente o amor cristão com relação aos outros. E conto um episódio acontecido. Ela foi à feira pedir esmolas para os seus pobrezinhos, seus doentes, suas crianças. Ela estende a mão e pede, dá uma esmolinha aí para as nossas obras. E o feirante cuspiu na mão dela. Ela tirou o lenço, limpou e disse, esse cuspe foi para mim, mas dê alguma coisa para os meus pobres. E com esse gesto, com esse anzol, com essa isca, ela conquistou o coração desse homem que se tornou um benemérito lá da obra dela, né? Eu creio que é esse exemplo de paciência, de misericórdia, de perdão, não é? E de entrega pela obra, porque se fosse outra pessoa desistir, não vou mais fazer isso, porque olha só, ser cuspida, eu acho que é mas, Padre Antônio, dizem que o primeiro degrau da sabedoria é a paciência, e o mais alto degrau da sabedoria é a humildade, ou seja, humildade não é só para quem quer não, né? Há todo um trabalho para se alcançar esse nível tão elevado da humildade, não? O orgulho é algo... Separa, né? Separa. E que todos temos, né? E temos que trabalhar esse orgulho, né? Esse querer ser como Deus, né? O que ser mais que os outros, né? E a humildade de ser o humus, né? Ser a terra, ser pequeno, para deixar-se engrandecer por quem pode engrandecer, que é Deus. Agora, né? tem seres que já nascem dotados com isso, não tem? O que me remete a algumas reflexões, digamos assim, de ordem existencialista, que tem seres que já vêm, às vezes, com essa predisposição. Outros, ao longo de uma vida de sofrimento, de busca, frustrações, aprendem. Outros nem aprendem. Mas é mesmo. Tem pessoas que... Olha, eu costumo dizer... Eu canto, né, Eustáquio? Dizem que eu tenho uma voz bonita. Eu aceito com humildade, porque não é mérito meu. Sim, recebeu isso. Porque eu recebi, e eu até me orgulho, no bom sentido, de dizer, eu nunca fui a uma fonoaudióloga, um fonoaudiólogo, eu não aprendi a aquecer a voz, sabe, fazer exercício, eu nunca fiz isso. Então, se diz, o senhor tem uma voz maravilhosa, louvado seja Deus, não é? Quer dizer, eu já tenho isso por natureza, não é mérito meu, não é? E assim é a humildade. Tem pessoas que... Irmã Dulce, por exemplo, era uma pessoa humilde. Quando a gente falava a ela, a sua obra é maravilhosa, ela corrigia na hora. Parece que ela sentia assim um mal-estar. Não é minha, padre, é de Deus.
Como eu, uma mulher fraca, uma mulher pequena, uma mulher doente, ela tinha 30% só da capacidade de respiração, como é que eu poderia fazer uma coisa dessa? Não, é Deus, Padre. Já estava dentro dela, sabe, essa humildade. É. E outros, nós temos que lutar muito e batalhar para ser, né? Para reconhecer-se dom, presente de Deus, né? Uhum. Agora, os obstáculos, Padre Antônio Maria, os obstáculos às vezes para afirmar a fé. O mundo está aí com seus tantos acenos, a nossa natureza humana, a partir da nossa história, da nossa criação, já tende para uma determinada direção, né? Como é que é afirmar a fé e a escolha da vida em santidade, que é característica de um religioso, né? Embora nem todos correspondam a isso, em todas as denominações religiosas nós temos as ovelhas negras e as ovelhas brancas, né? Mas como é que é afirmar a sua fé diante dos apelos do mundo, os prazeres da carne, a sexualidade? O senhor começou a sua vida monástica praticamente com 16 anos, é a época que os hormônios estão em ebulição. Como lidar com isso, padre? No nosso tempo, eu creio que era mais fácil, sabe? Porque as ofertas não eram tantas. Ainda há pouquinho mesmo eu conversava aqui, não é? Me preparando para esse encontro com uma pessoa que trabalha aqui, e a gente falava da nossa geração e da geração atual, né? Hoje, os agentes da educação são muito mais do que no meu tempo. No seu tempo, talvez, também, não é? Você é bem mais novo que eu, mas hoje é a internet, é a televisão, é a mídia nos seus vários aspectos, é o mundo oferecendo valores demasiadamente, né? E no meu tempo não era assim, era mais fácil, tudo era mais fácil, né? Uma palavra do pai, uma palavra da mãe era assim, era lei, era algo, os pais tinham um poder maior, não é? De dar princípios. Hoje a gente vive quase sem princípios, não é? É difícil, foi difícil, eu não quero dizer que eu não... Eu dei o meu sim com 16 anos, mas a minha decisão, o meu sim, depois teve que ser renovado até os 30 anos, quando eu dei o meu sim definitivo, que foi na minha ordenação, não é? Mas eu, no decorrer da minha caminhada, por exemplo, eu tive, por exemplo, eu já no seminário, fui participar uma vez de um festival e vi uma menina linda tocando violão e cantando, uma moreninha bonita, sabe? E deu aquela paixonite aguda. Eu era seminarista, disse, ai meu Deus, eu podia... Quase que Jesus perde a saudade. Eu podia sair, né? Mas eu nem sabia o nome dela, depois eu caí, não é, em mim, disse, não, peraí, mas nem sei o nome dela, isso é paixão, tal. E depois fui analisando e decidi de novo. Aí eu já tinha 18 anos, eu fui com 16. Depois com 20 anos, novas decisões. Até os 30 anos decidi, sabendo o que eu renunciava, sabendo o que eu abraçava, o que eu deixava, não é? Mas não é fácil, não. As dificuldades vêm, eu digo até para quem vive a vida matrimonial, a gente tem que decidir de novo ser casado. Ou viver como solteiro, embora com a aliança na mão esquerda, né? É uma decisão. E decidir por uma mulher bonita, na flor da idade, e depois, não é, uma mulher com rugas e celulite, não sei mais o que, gordurinhas localizadas, é outra decisão que tem que ser feita, né? Mas é assim, mas vale a pena. Eu creio que também o que é difícil é que tem valor, sabe? Em 9 minutos nós estamos conversando com o padre Antônio Maria a propósito do lançamento do seu segundo livro, Pescadores de Corações. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o padre Antônio Maria, lançando o seu segundo livro, Pescadores de Corações. Padre, teve uma música popular de um conjunto aí dos anos 90 que falava que o Papa é pop. E nessa onda aí, os padres, muitos padres, inclusive igual o senhor, viraram pop, né? É verdade. A partir da instrumentalização da música e da arte como elemento de evangelização, de doutrinação, né? A música toca muito a alma sem necessidade de muita palavra, né? É verdade. Eu sempre digo, quando eu canto um canto numa missa,
eu comecei trabalhando em Portugal. Eu fiquei padre e fui para lá. Fiquei 4 anos trabalhando em Portugal. E foi lá que eu comecei a cantar na hora da homilia, do sermão. No meu tempo era sermão. Depois do concílio passou a chamar-se homilia. É o momento da explicação da palavra de Deus, né? Então eu peguei o violão uma vez e cantei uma canção e depois falei um pouquinho dessa canção e pronto. As pessoas saíram cantando o refrão. E muitas vezes eu preparei uma homilia com citações, com tudo bem, com 1, 2, 3, né? No meu tempo era assim, tinha que ter 1, 2, 3. Aí o sermão era ótimo, né? E ninguém sabia o que o padre disse. Ah, não me lembro. Qual era o evangelho? Não me lembro. Mas qual foi a canção que ele cantou? As pessoas já cantavam pelo menos o refrão ou uma frase, né? Então eu notei que para mim era mais fácil também, não é? E até para que o povo captasse a mensagem era mais fácil. E não deixei de fazê-lo nesses 35 anos, né? É algo pop mesmo, é mais popular, me parece, sabe? Mas eu não quero dizer que todos os padres terão que fazer isso agora. Não. Tem padres que tiveram um dom extraordinário de escrever, não é? Esse aí é meu segundo livrinho. Mas tem padres que são grandes escritores, que fizeram maravilhas. Muitos são grandes pregadores, né? Pregadores, Pregador, tem talento o de cada dom um. da palavra, não é? É. Eu canto. De vez em quando componho também. Uso músicas de outros que têm mensagens maravilhosas, não é? Eu canto, eu gravei algumas canções do Roberto Carlos, inclusive Como é Grande Meu Amor por Você, e canto para Deus, porque eu quis com essa canção, gravando essa canção, eu quis dizer, Deus é o amor da minha vida e Ele merece que eu cante um canto romântico para Ele. Se um namorado pode cantar para sua namorada... Deus dizer, é a sua musa, né? É a minha musa. E Claro. é engraçado eu estar aqui, eu quando fui pedir ao Roberto licença para gravar essa canção dele, eu estava com um pouquinho de receio, porque eu queria pedir a ele também se eu não poderia, no final da música, dizer como é grande o meu amor por Jesus. Mas ia trocar a letra, não sei se o Roberto ia gostar, não é? Ele tem lá suas dificuldades às vezes. Idiosincrasias. E curiosamente, quando eu pedi, Roberto, você me dá licença de gravar? Eu queria gravar para Deus essa canção, Como é Grande Meu Amor por Você. Ele disse, grava, padre, mas eu queria te dar um conselho. Por que você não põe por Jesus no fim? Disse, olha, veio confirmar o que eu estava pensando, nem precisei pedir licença, né? Então é assim, eu gravo de outros canções, não é? Que são mensagens lindas também. Não é só padre que faz coisas lindas como mensagem de Deus. Tantos autores aí. Ele tem uma música particularmente chamada Jesus Salvador, você conhece? Gravei. Essa música é linda. Um dos hinos mais maravilhosos. E uma vez a mãe dele me disse que era a música dele, religiosa, que ela mais gostava. Eu também. De todos, apesar de ele ter ele inaugurou uma fase religiosa na vida dele, sim, né? Sim. Ele se tornou muito devoto, mas de todas as músicas, essa música é impressionante, a beleza da letra e da canção. Né? A verdade é que as músicas ela produzem arrebatamentos que escapam até o intelecto, né? Tocam direto à alma, né? É verdade. Tocam direto ao coração. E essa que você citou é interessante. Eu estava um dia numa casinha de pau a pique, e estava assim, depois do almoço, descansando, num colchão no chão, o chão de barro, e tinha uma telha quebrada. E dessa telha saía um raio de luz. Eu achei aquilo tão lindo, parecia Deus. E no dia seguinte, um pedreiro que estava construindo uma casa para as crianças, que eu estava construindo um orfanato, ele disse, padre, o senhor já escutou a nova música do Roberto? Eu falei, não, escuta aqui no radinho. E justo ele dizia isso, né? Um raio de luz numa telha quebrada ilumina a minha vida para sempre, Jesus. São essas coisas que são coisas de Deus, né? Em 9 minutos nós conversamos com o padre Antônio Maria. Eu convido você a estar conosco na edição de amanhã, quando a gente vai dar continuação a essa conversa com o nosso querido padre Antônio Maria. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprendendo a